Então, hoje nós estamos aqui para o nosso segundo encontro. Ainda é a parte bíblica. Hoje veremos o Novo Testamento de uma maneira geral. E vocês desculpem eu estar mais recolhida, não é? É que estou com uma crise de sinusite e exatamente esse lado todo aqui é que está, né, prejudicado. E esse ar-condicionado, ele foi feito para estar assim, direcionado para quem está aqui, não é? Então fica complicado. Então agora eu espero que a gente possa continuar, espero ter fôlego até o final. E para os alunos que ouviram a fofoca que eu estava doente, que não ia ter aula hoje à noite, vai ter. Estou numa pausa, quando eu chegar em casa eu volto a ficar doente. Hoje à tarde e à noite eu ainda vou... Está no pause, né? Então vamos tentar aqui continuar. Talvez vocês perguntem por que, tendo tantas questões a respeito do Espírito Santo, a gente se dedique tanto à Bíblia. Será que é porque a pessoa que está assessorando é uma professora de Bíblia? Não é por isso. É porque a gente só vai conseguir compreender as respostas, as tentativas de resposta que foram dadas posteriormente, a partir de a gente tiver um embasamento bíblico, não é? Então, se a gente não pode simplesmente chegar e falar sobre a ação do Espírito, essa vida espiritual, a espiritualidade, sem recorrer primeiro à Escritura e ver que a compreensão foi um processo, está sendo um processo. A gente agora tenta entender, não é? Então, vocês viram da vez passada que os primeiros textos que mencionavam o Espírito, a unção com o Espírito, era uma unção para a guerra, né? Que o texto de Saul, que foi ungido e quebrou todo o arado, né? E matou os bois e disse, vamos lá, não é? Então, um espírito que dava coragem para a guerra. E assim foram aprofundando depois nos adivinhos, né? Os profetas tidos como adivinhos, depois os profetas já que têm uma mensagem ética, uma mensagem contra as injustiças. E assim foi, depois mais para a sabedoria, não é? Os sábios que agora a luz a razão iluminada pelo Espírito Santo vai conseguindo entender, não é? A ação de Deus na história. Então hoje nós vamos passar para o Novo Testamento, certo? E claro, a qualquer momento vocês podem interagir, vocês podem perguntar, vocês podem fazer as colocações de vocês. É por isso que a gente gosta desse pequeno auditório, porque ele é mais aconchegante para a interação, não é? Bom, antes nós temos que os primeiros textos do Novo Testamento que se dedicam ao Espírito Santo são as cartas de Paulo. Mas antes da gente entrar nas cartas de Paulo, a gente precisa ver um pouco, uma introdução sobre a terminologia. Que termos o Novo Testamento, em geral, usa para falar do Espírito Santo. Lembrando que no hebraico, não é? O Espírito Santo é sempre um termo feminino, não é? Seria melhor traduzido por a espiritualidade, não é? Seria. Mas então no Novo Testamento ganhou uma conotação neutra. O Espírito nós traduzimos para o masculino, o Espírito, mas no grego está em neutro, né? Bom, pneuma é o termo que o Novo Testamento mais usa para Espírito, para falar Espírito, não é? E quer dizer sopro também, vento, não é? Respiração. Então é com esse termo, pneuma, que às vezes tem a expressão Espírito Santo, às vezes é só Espírito mesmo, que tenta traduzir aqueles termos hebraico e aramaico, como Shekinah, Batkol, que a gente viu na vez passada, né? O Ruá. Então, todas as palavras femininas que a literatura do judaísmo
e a literatura bíblica do Antigo Testamento usam. Então, eles traduzem por pneuma, simplesmente. Ou então, pneumaturragion, ou pneumahagion, quer dizer Espírito Santo ou Espírito do Santo. Então, da vez passada, a gente viu que no hebraico, Ruach HaKodesh quer dizer a ventania, ou a tempestade, ou a brisa, não é? Do santo. E santo uma forma de se dirigir a Deus, de Adonai, do Senhor. Para não falar o nome do Senhor, falava o santo. Não é? Então, aqui também no Novo Testamento, às vezes tem esse Espírito do Santo, ou simplesmente Espírito Santo. Não é? E o que significa essa expressão? Que é o Espírito do Senhor que move a vida de Jesus e dos cristãos. Então, quando fala Espírito Santo, ou Espírito do Santo, ou simplesmente o Espírito, no Novo Testamento, está se dirigindo, está dizendo o quê? É a presença do Senhor, Deus de Israel. Não é? Lembrar que da vez passada eu falei que o Espírito do Senhor era a forma que as pessoas entendiam a ação de Deus nesse mundo. Deus transcende esse mundo, Ele está para além desse mundo e Ele age nesse mundo através do Espírito Santo, na criação, mantendo a vida de todos os seres e instruindo os seres humanos através de pessoas que são chamadas principalmente de profetas, não é? Pais e profetas, não é? Tem os patriarcas também que tinham experiência com Deus, e, na realidade era tido como experiência com o Espírito Santo, não é? Então, Deus agindo nesse mundo, no Antigo Testamento, é a ação do Espírito Santo. É assim que Deus age nesse mundo, através do Espírito Santo, porque Ele está para além desse mundo, Ele transcende esse mundo. Espero que isso tenha ficado acertado da vez passada para a gente poder continuar, não é? Então, agora, no Novo Testamento, quando diz Espírito Santo, pensa no Espírito que ungiu, que instruiu, que orientou Jesus nesse mundo e orienta, instrui, unge os seguidores de Jesus neste mundo. Ok? Então, não é simplesmente só dizer é o Espírito do Senhor, do Deus de Israel. É o Espírito do Deus de Israel, mas que passou por Jesus, não é? Agiu na vida de Jesus, a gente vai tentar entender isso, e agora age na vida dos seguidores de Jesus. Mas sempre lembrando que o Espírito transcende essas barreiras de religião, barreira confessional, barreira de rito. Todas essas barreiras ele sopra onde quer, não é? E a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. É uma forma de dizer que ele é livre para estar além das fronteiras que a gente estabelece, não é? Tudo bem? Certo. Qualquer coisa pode falar. Além disso, no quarto evangelho, no evangelho de João, também aparece a expressão o outro paráclitos, allos paráclitos, que é outro paráclito, porque a gente pensa que todas as vezes que a literatura joanéia, a literatura que é vinculada a João, ela usa paráclito, ela está falando sobre o Espírito Santo. Não. A maioria das vezes que usa a palavra paráclito é para Jesus. Agora, quando usa o outro paráclito, aí já é até difícil de saber. Quando a gente lê esse texto de João 14,16, que diz, eu vou enviar outro paráclito, de início as pessoas não sabiam direito do que se tratava. Que outro paráclito? Né? E é através da primeira carta de João é que o outro paráclito é identificado, pode ser identificado com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade, né? Certo? Então, se não fosse essa primeira carta de João, a gente ficaria até confusa de saber do que se trata. Outro advogado, mas que advogado? Quem é? Né? Ao pé da letra seria isso, né? A gente vai ver isso aí quando a gente chegar lá no Evangelho de João.
Então, tem dois paráclitos. Um é Jesus e o outro paráclito se refere ao Espírito Santo. Essa expressão, o outro paráclito, se refere ao Espírito Santo. E se disser apenas o paráclito, se refere a Jesus. Ok? Tudo bem, Juarez? Tá, muito bem. É porque você teve uma surpresa. Certo, deu para ouvir seus pensamentos aqui. Acho que o professor às vezes tem uma intuição assim, lê pensamento, acontece várias coisas. Então, no Novo Testamento, não é, de uma maneira geral, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente também já entrar nas cartas de Paulo, é preciso saber que Paulo recebeu, o problema é o seguinte, é que a gente sempre quer ver Paulo depois do Evangelho. Gente, vamos nos acostumar. Os evangelhos são mais de 50 anos depois de Paulo, ok? Então, os evangelhos dependem das cartas de Paulo. A gente não vai ver primeiro os evangelhos nem Atos dos Apóstolos, a gente vai ver primeiro Paulo. Depois é que a gente vai ver os evangelhos e Atos e, sabe, Apocalipse. Né? É um crime ver Paulo depois de outros textos do Novo Testamento. É um crime contra Paulo e contra a perspectiva do Novo Testamento. Mas antes de Paulo tinha a tradição não escrita sobre Jesus, ou então num pequeno fragmento, não é? E que Paulo teve acesso. Então a gente hoje se pode pensar, os estudiosos fazem um grande malabarismo para pensar o que Paulo poderia ter recebido de um falar sobre Jesus, de pequenos textos sobre Jesus, não é? O que estaria? Então é chamada a tradição de Jesus, mas na realidade é a tradição sobre Jesus. O que se dizia sobre Jesus antes de que Paulo escrevesse a primeira carta que ele escreveu? O que se dizia? Porque Paulo foi quem primeiro escreveu. Então, quem primeiro, assim, colocou por escrito orientações sobre o Espírito foi Paulo. Certo? Então, os evangelhos já vão diminuir bastante a quantidade de citações nas cartas paulinas que tem sobre o Espírito Santo, é uma coisa extraordinária. Além do mais, nós temos quase um tratado sobre o Espírito Santo na carta aos Romanos, capítulo 8. Certo? E aí isso vai diminuir consideravelmente quando chega nos evangelhos. Quer dizer, já será outra preocupação dos evangelhos. Então, os evangelhos foi que varreram das cartas paulinas, de tanto do modo de falar de Jesus, o tanto que Paulo falou do Espírito Santo. Os evangelhos diminuíram, não é, as menções ao Espírito Santo, que nas cartas de Paulo são repletas. Tem um número considerável de citações, de menções, de alusões ao Espírito Santo. Porque Paulo fala da vida cristã. Não é? Paulo fala das experiências dele e das experiências de santificação, processo de santificação, de desenvolvimento, de amadurecimento ou de evolução do ser humano, que é um trabalho, é obra do Espírito Santo. Então, é por isso que é tão marcante nas cartas de Paulo sobre o Espírito Santo. Mas antes teve uma tradição de Jesus, uma tradição sobre Jesus. Era o que se dizia sobre Jesus em relação ao Espírito Santo? Primeiro, que há uma simetria profunda entre a obra do Espírito e a obra do Messias, na edificação do reino. Então, não existe Jesus agindo em favor do reino sem uma unção do Espírito Santo. A unção messiânica, a unção de Jesus, não é? Após o batismo de João, essa unção messiânica tirou Jesus do anonimato, tirou Jesus daquela vida cotidiana, aquela vida privada, e tornou Jesus uma figura pública. É o Espírito Santo, a partir dali, que vai agir junto com Jesus. Então, o Evangelho de João diz assim, eu e o Pai somos uns. Quer dizer, eu e o Pai, nós somos cúmplices, nós concordamos em tudo. Se a gente fosse dizer isso de outra forma, e dizer assim, Jesus e o Espírito Santo são um, quer dizer, eles são cúmplices, eles estão unidos nessa.
Porque não há nada que Jesus faça publicamente sem ser pela unção do Espírito Santo. Então, quando Marcos começa o Evangelho, ele já vai falando, João está pregando o Evangelho, João foi preso, não é? João batizou Jesus, João foi preso, e aí Jesus, após o batismo, recebeu uma unção, recebeu uma unção do Espírito Santo que o conduziu daí em diante. Então não há Jesus conhecido das pessoas ou agindo em favor do reino sem essa unção. Então a obra de Jesus é a obra do Espírito Santo. Eles não são separáveis, são inseparáveis. Tudo que Jesus faz é inseparável do Espírito Santo. Tudo que ele faz pela construção do reino, pela edificação do reino, ele faz por meio do Espírito, que age nele. É total docilidade que ele tem ao Espírito Santo. Então, também na tradição sobre Jesus, a ênfase principal, que é comum em toda essa tradição que vai surgir em todo o Evangelho, é que o Espírito é dado, o Espírito veio sobre Jesus no batismo e é enfatizado as duas figuras de voz e de pomba, que a gente viu que eram as duas figuras principais. Tanto pomba era uma figura representativa do Espírito Santo no Antigo Testamento, e voz era a principal figura representativa do Espírito no judaísmo, né? A Bat-Kol, a voz de Deus. Então, quando eles dizem, todos os evangelhos vão dizer que a voz falou, ou que veio em forma de pomba, está dizendo, é o mesmo Espírito do qual fala o Antigo Testamento e é o mesmo Espírito do qual fala a literatura judaica, que a gente viu aqui da vez passada. Bom, então, ainda na tradição sobre Jesus, não é? Então essa questão do batismo de Jesus faz parte da tradição, todos têm que lidar com isso. E é aí que entra a questão do critério do constrangimento. Na pesquisa sobre Jesus histórico, ou seja, na pesquisa que lida com a historicidade do homem Jesus, essa pesquisa é feita por cientistas que têm fé ou não têm fé, não é? E eles têm alguns critérios para ver o que pode ter acontecido com Jesus. Um dos eventos que deve e que possivelmente aconteceu com Jesus é o batismo por meio de João. Por quê? Porque ninguém iria inventar que Jesus foi batizado por João. Por que ninguém iria inventar? Se pudesse, ninguém falaria sobre isso. Porque o maior sempre batiza o menor. E se João batizou Jesus, é muito constrangedor para um discípulo de Jesus dizer que João batizou Jesus. É constrangedor demais. Se pudesse, não diria. Se fosse possível, jamais diria. Mas como era de conhecimento público, tem que dizer e tem que explicar que João não é maior do que Jesus, apesar de ter batizado Jesus, entende? Então, mesmo quem não tem fé, diz assim, se Jesus existiu, uma das coisas certas sobre ele é que ele morreu na cruz e que ele foi batizado por João. Também ninguém inventaria que o mestre morreu na cruz, jamais, né? Se pudesse negar isso, seria o ideal, porque era vergonha, era maldição, era dizer que o mestre era maldito. Então, se dizem, é porque aconteceu, são forçados a escrever porque aconteceu. É isso que diz o cientista cético. Então, faz parte da tradição sobre Jesus, que Jesus foi batizado por João. Não é? Então, isso aí, pelo critério do constrangimento, é um evento bem possível na vida de Jesus. É constrangedor dizer, mas como todos sabem, temos que dizer, temos que escrever isso, temos que contar isso e tentar explicar. Não é? Tá certo? E deu para entender isso que eu falei? Tem algum problema? Tem alguém que não entendeu? Pode dizer.
Sim, olha, digamos assim, eu tenho um herói, tem uma pessoa que eu sou fã número 1, um herói. Então eu vou escrever a história do herói. Obviamente eu vou excluir da história do meu herói que eu vou contar todos os acontecimentos vergonhosos e constrangedores, certo? Então, uma das coisas mais constrangedoras para se dizer de Jesus é que ele foi batizado por João. É vergonhoso, porque quem é batizado é menor do que aquele que batiza. Eu estou dizendo que o meu herói, Jesus, é menor do que João Batista. Então, isso é vergonhoso. Mas aí, o que acontece? Todo mundo sabia, dali da redondeza, que Jesus foi batizado por João. Então, eu não posso excluir isso da história. Eu tenho que contar, apesar de ser vergonhoso, e explicar. Dar um jeito de dizer, bom, gente, é comum que o maior batize o menor, mas não foi isso que aconteceu. Jesus é que é maior do que João, mas ele quis ser batizado porque ele tinha motivo para isso, explicar os motivos de Jesus e tal. Então é constrangedor, é vergonhoso para quem é discípulo colocar essas coisas numa história do herói, certo? Então, para nós hoje, ai, que lindo, Jesus foi batizado por João. Gente, isso aí era um absurdo. Uma pessoa ali dizia, então esse cara não é de nada, ele foi batizado pelo João, o João é maior do que ele. Ele precisava ser batizado? Qual é o batismo? Foi uma boa pergunta. Ele precisava ser batizado? Foi uma excelente pergunta. O povo quer saber. A Melinha tem coragem de perguntar, mas tem uma opção de gente que quer saber, né? Então vamos lá. Tá certo. Muito bem, ainda bem que as mulheres têm coragem. Então veja, o batismo de João é um batismo de retorno ao judaísmo, chama-se Techuvá. Eu não trouxe isso porque eu não vim falar sobre o batismo, mas já que estão perguntando, lá e vai. Então, Techuvá, ao pé da letra, quer dizer retorno. E era comum uma pessoa que se distanciou do cumprimento dos mandamentos, se distanciou da sinagoga, se distanciou do templo, né? Principalmente os judeus que viviam fora de Israel. Eles vinham de vez em quando a Israel, mas como eles estavam no estrangeiro, eles acabavam fazendo muitas coisas que pela lei estava proibido, né? Então, porque eles eram condicionados pelo lugar que eles viviam. Você pensa que é fácil para um judeu fora de Israel, por exemplo, manter o sábado? Lá em Jerusalém, eu senti isso. No sábado, a gente não pode fazer nada, não tem nada aberto, não tem nada acontecendo. Não adianta você sair. As ruas estão desertas. Mas isso é em Jerusalém e nos outros lugares do mundo. Tudo está acontecendo no sábado. É fácil para ele manter o sábado, tal como ele? Não é. Porque ele está no estrangeiro. Então, os judeus que moravam no estrangeiro, chamados judeus da diáspora, eles tinham dificuldade para cumprir as leis de Israel, as leis da Torá, do Pentateuco, a lei de Moisés, porque o ambiente não favorecia, ao contrário, o ambiente pagão atrapalhava o cumprimento dessas leis. Então, o que João fazia? João ficava lá no Rio Jordão, exatamente na passagem, né, que dava para a Terra Santa, porque o Rio Jordão fica na vertical, acompanhando a terra de Israel bem no meio, bem na vertical, e tem as cidades gregas, a Decápole, as 10 cidades, 10 polis gregas, né, do lado do Jordão, e do outro lado está a parte da Terra Santa propriamente dita. Então, João ficava bem na travessia. Então, as pessoas vinham do estrangeiro, passavam por aquelas cidades, e antes de atravessar o Jordão, estava lá João gritando, dizendo, olha, o machado está na raiz, né? O fim do mundo está vindo aí, e se você for pego do jeito que você está frito. Então, é melhor você se converter, você voltar às práticas judaicas, tentar pelo menos. E aí as pessoas que demonstravam querer retornar a essas práticas judaicas, elas eram batizadas e passava para o outro lado já. Olha só, quando as pessoas vinham
do exterior, do estrangeiro, para a terra de Israel, em peregrinação, quando os judeus vinham, eles batiam o pó das sandálias antes de entrar, para não entrar só com poeira pagã dentro de Israel, e pegavam a terra de Israel e jogavam na cabeça, para santificar e entrar na terra de Israel assim, limpo das contaminações da terra estrangeira. Ou então eles vinham pelo Jordão, porque aí eles mergulhavam no Jordão, tirava toda a impureza da terra pagã e passava. E João ficava bem aí. Então, João disse, o negócio é mais sério do que você pensa. Não é só tirar a poeira do estrangeiro, não. A questão é pecado. Não é só impurezas de, eu estou em contato com os pagãos, e aí os pagãos são politeístas, são adultos, são várias coisas, então eu estou nesse meio sujo e me sujo também. Não é isso, não, é mais do que isso. E aí ele pregava esse batismo de arrependimento, que é retorno. Para o judaísmo, techuvá é o retorno, arrepender é voltar, é retornar para o caminho certo, né? E aí, nessa situação, Jesus também é batizado. E aí ficou a grande questão na cabeça dos cristãos. Por que Jesus foi lá se batizar? Se Jesus não estava vindo do estrangeiro, se Jesus não estava precisando voltar para a fé de Israel, que ele nunca saiu da fé de Israel, por que será? Então, a explicação foi porque Jesus se solidarizou com aqueles que estavam esperando o fim dos tempos e tentando acertar, agradar a Deus. Então Jesus se solidarizou com eles. Pois agora tem a resposta. Não pode não ser a melhor, mas pelo menos é uma resposta plausível, que eu já li em muitos bons comentários, né? Então Jesus, por solidariedade, não é? Jesus, porque o que Jesus faz na realidade, a mensagem de Jesus, essa novidade de Jesus supõe a fé primeira, que eu já expliquei aqui, não sei em quantos cursos, que a fé primeira de Israel é muito simples, muito familiar. Naquela fé bem simples, Deus é um pai, é um patriarca, o rito principal é feito na família, é uma refeição, todos participam, não tem esse legalismo, não tem templo, não tem sacrifícios de animais, não tem nada disso. É uma religião simples, sabe? Então o que Jesus está também é voltando para aquela experiência simples de Abraão. Então ele está dizendo, já que todos estão querendo voltar, vamos voltar, porque a mensagem que eu vou dar é de volta. Volta não para o legalismo, não para cumprir a lei da Torá, mas volta à experiência de Abraão, aquela experiência fundante que fez com que Abraão largasse tudo e colocasse Deus em primeiro lugar, quando até o próprio filho se tornou um concorrente de Deus, ele quis abrir mão do filho para que Deus não tivesse concorrente. Então, essa fé de Abraão é que Jesus quer levar as pessoas de volta. Ele quer um retorno, não o retorno de João. Por isso que João acha estranho depois, não é? Porque o retorno de João é volte para cumprir as coisas, volte para cumprir a Torá, porque o mundo vai acabar bem aí, você pode estar do lado errado, e aí você vai ficar numa situação difícil. E para Jesus não, vamos voltar à verdadeira fé, àquela experiência inicial, que aquela experiência inicial é a mais verdadeira, é a vocação de Israel, não é? E aí ele completa aquilo que Jesus faz, é a proposta que Deus deu para Abraão. Então, tem um autor, Nicholas Thomas Wright, que eu gosto muito, né, é bispo anglicano, dá uma matéria lá na Universidade Gregoriana de Roma, né, nos cursos mas o curso intensivo, né? E geralmente eu leio tudo que ele escreve e ele diz que Deus nunca mudou de ideia. Ele sempre quis salvar o mundo através de Israel. O que ele precisava era de um israelita fiel, e Jesus é esse. Mas a proposta é a mesma, né? Então o que Jesus faz é realizar a vocação de Abraão, certo? Que nem Abraão mesmo entendeu por completo, e que os descendentes de Abraão foram colocando muitas e muitas e muitas coisas que foi distanciando, são entulhos
Então tem aqui uma joia, que é a proposta de Deus para Abraão e seus descendentes, e eles colocam um monte de entulho sobre a joia rara, e aquela joia não é mais vista, só é visto o entulho. E o entulho é que fica importante. Então Jesus veio tirar todo o entulho e mostrar o verdadeiro valor que até Abraão desconhecia dessa vocação, dessa joia rara. Aí depois os seguidores de Jesus, o que fizeram? Entulho, 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 entulho. Aí agora está de novo a gente querendo saber, tudo que a gente faz de estudo, o que era genuíno, o que era primeiro, o que era importante para Jesus. Porque tem muita coisa que dizem que é importante para Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Jesus nem sequer pensou nisso. E se soubesse que ia ser assim mesmo, não sei, se ele teria mudado de ideia. Então, a gente, com livre-arbítrio, a gente foi levando a coisa para um lado que Jesus nunca pensou. Certo? Então, o que ele faz é dizer, já que está todo mundo querendo retornar, eu quero levá-los a um retorno mais radical ainda do que João está dizendo. De ser filhos, a proposta é ser filhos do meu Pai, não é? Então é um batismo de solidariedade. Sim, cadê? A questão da pré-chuvar também deve ser compreendida fora do âmbito do batismo também, né? Principalmente dentro dessa ótica do Espírito Santo, com a questão, por exemplo, da produção dos frutos, as coisas boas que podem servir como retorno, enxuto para o povo. Muito bem colocado, Padre Fabrício. Tem até os mandeístas, né? Eles colocam muito em termos árabes e aramaicos também, que se torna a primeira pessoa tem que fazer as obras do retorno, e só depois é que pode receber o batismo. A mesma coisa na comunidade de Qumran, que a gente viu aqui no curso, né? Os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento. Então, primeiro a pessoa passava 3 anos mostrando que realmente queria mudar de vida. E com 3 anos já dava para saber, convivendo todo dia com aquela pessoa, já dava para saber que aquela pessoa queria mudar de vida. Aí ela podia ingressar definitivamente na comunidade por meio de um batismo, não é? Então, quem usava dentro do judaísmo